queridos, paz de Cristo a todos. Este é o curso ADVEC para os novos membros da ADVEC, para você que está chegando, mas também para você que já é membro da ADVEC e deseja conhecer um pouco mais sobre aquilo que norteia ou que fundamenta a nossa fé, o nosso modelo de igreja. Nós estamos falando sobre vida cristã em um módulo que nós vamos falar agora. Nós vamos tratar sobre Santa Ceia. Nós falamos sobre o batismo, que ele era uma ordenança bíblica. E quando nós falamos de Santa Ceia, nós estamos falando também de uma outra ordenança, uma festa ordenada. Foi Jesus que disse para os seus discípulos: fazei isso em memória de mim, não se esqueçam do meu sacrifício. O que é a Santa Ceia? É o momento em que nós nos reunimos para um ato simbólico em que nós nos lembramos da morte de Cristo. Nós comemos um pedaço de pão que simboliza a sua carne, o seu corpo, que foi pregado na cruz do Calvário. E nós tomamos um cálice de suco de uva, que a Bíblia vai dizer que é o cálice do vinho, e que simboliza o seu sangue que foi derramado lá no Calvário, lá no madeiro. Nós não somente nos lembramos da morte, mas nós também nos lembramos da ressurreição de Cristo. É através desse ato que o cristão deve se alegrar com o seu futuro, como Paulo nos ensinou, porque todas as vezes que nós comermos esse pão e bebermos este cálice, devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, ou seja, é fato que Ele morreu, mas é também fato que Ele está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. E antes de nós avançarmos nesses conceitos, eu quero te dizer que, de acordo com a nossa fé, com o nosso credo na ADVEC, nós não cremos na transubstanciação. O que é isso? Nós não cremos que o pão ele é o corpo, nem que o cálice do vinho ou do suco da uva é o sangue. Nós dizemos que ele representa o corpo e também representa o sangue. E quando nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós o fazemos na esperança da volta de Jesus, que vai estar sempre sendo lembrada naquele ato de tomar a ceia, porque nós cremos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, ele está vindo para nos arrebatar. Todo o cenário já está preparado para isso. Então, quando o cristão ele participa do corpo e do sangue de Jesus, ele se fortalece espiritualmente. Quando nós participamos da Santa Ceia e nós o fazemos sem estar vivendo uma vida de pecado, porque se nós estivermos em pecado, nós participamos da ceia para condenação. Então, quando nós participamos e não estamos vivendo uma vida de pecado, nós estamos estreitando a nossa comunhão com o Senhor e também com o corpo de Cristo. A Santa Ceia, ela é muito importante para nós. Nosso pastor Silas Malafaia, ele costuma dizer que ela não é opcional, ela é uma ordenança, como nós já vimos aqui nessa manhã, ou nesse momento em que nós estamos gravando aqui esse vídeo, né? E como é que nós devemos participar dessa festa tão solene? Imagine que se eu convido você para uma festa, você vai se informar sobre o protocolo. Se ela é uma festa militar, com que roupa você vai? Se ela é uma festa de casamento, é um outro tipo de roupa. Se é apenas um churrasco de confraternização, é um outro modelo de roupa. Então, como é que nós devemos nos apresentar para participar da Santa Ceia? Lembre-se que ela é um ato simbólico para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, para quem é a Santa Ceia?
para quem é batizado nas águas, para quem está em comunhão com o corpo de Cristo, para quem não leva uma vida de pecados contumazes, repetitivos, é para quem está em comunhão com a igreja. É importante que nós vejamos, eu quero tomar o teu tempo, para que nós vejamos o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 20 até o versículo 34, porque ali existe como um compêndio teológico que vai falar sobre as regras, sobre a importância, sobre o peso que representa para o cristão a Santa Ceia, o valor que a Santa Ceia tem para o cristão. Ele vai dizer que de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tens, porventura, casas para comer ou beber? Se é para comer, você come em casa, eu como em casa. A Santa Ceia, nós não nos unimos, não nos reunimos, não nos ajuntamos para simplesmente comer ou beber. Ou então nós desprezamos a igreja de Deus e envergonhamos os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aí ele vai entrar dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, representa o meu corpo, que é partido por vós. Ele está fazendo isso um pouquinho antes de ir para o jardim do Getsemane orar, ser traído e depois ser crucificado. Fazer isso em memória de mim, para que vocês não se esqueçam do meu sacrifício. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muito cuidado. Você não tem que dar satisfação para quem está do teu lado dentro da igreja. A satisfação nós damos para o Senhor, que é quem pode lançar a alma no inferno. Se você está vivendo uma vida de pecados, procure o pastor na igreja. Em todas as ADVECs, sede ou igrejas filiadas, nós temos pastores que trabalham em tempo integral e que vão te receber no gabinete, conversar, te orientar, para que você possa acertar a sua vida e participar da ceia de forma digna. Senão, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo vai continuar dizendo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando for. Então, Paulo está estabelecendo regras para que nós participemos da ceia. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Crianças que não foram batizadas não participam da ceia, porque ainda não entendem, não discernem a morte e a ressurreição de Cristo. É preciso que cada crente faça um autoexame para reconciliar-se consigo mesmo das suas faltas antes de participar da ceia. Senão nós vamos entrar debaixo de juízo. Deve haver reverência e temor, pois se trata de um acontecimento solene e de grande significado, ou seja, ela é uma festa ordenada,
Tanto o batismo como a Santa Ceia foram instituídos, aprovados e determinados pelo próprio Jesus. O novo convertido deve preocupar-se em preparar-se, regularizando sua vida, caso haja alguma pendência, para poder passar pelo batismo e tornar-se participante do corpo de Cristo, que é a Igreja do Deus vivo, e, consequentemente, experimentar a alegria de passar pela Santa Ceia. Você tem dúvidas? Ótimo! Procure os pastores na sua igreja, seja ela sede, seja igreja afiliada. Procure os representantes do UNA. Eles vão te orientar, eles vão te ajudar. Isso será uma prova de seu crescimento espiritual e também do desejo que você demonstra de servir ao Senhor Jesus. Lembre-se, Santa Ceia não é opcional, é uma festa ordenada. Todos nós devemos participar, mas para isso devemos nos submeter às regras. Eu te vejo numa Santa Ceia, quem sabe nós iremos trocar o cálice numa forma de comunhão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Por enquanto, nós vamos ceando aqui na ADVEC, até o dia do arrebatamento da igreja. Então, um dia nós nos encontraremos na glória, no céu, e seremos servidos pelo próprio Cristo. Até lá, e que Deus te abençoe.